Olha, uma pergunta é, né, as dificuldades dos fotógrafos que em relação a vender pacotes. Aquele cliente que aparece, pede o orçamento, a gente passa o orçamento e ele some, não volta mais. Então, eu queria saber assim, se isso é um problema que a gente tem em relação a vender o produto ou é o cliente que está à procura de preço e some, né? Eu queria saber se eu tenho essa dificuldade, porque tem acontecido isso, né? E eu não sei como me ajudar nesse momento. Eu vou te dar a resposta rápida e aí a gente vai se aprofundar. O Ok, problema nunca é o mercado. O problema é sempre você. Ponto. O problema, se eu não vender minha fotografia, o problema não é o mercado. O problema sou eu. Porque se o problema for o mercado, eu não posso fazer nada. Então eu fico aqui esperando. Vou cruzar o braço e vou esperar. E aí, enquanto isso, talvez eu quebre. Você está entendendo? Agora, quando eu olho para mim e digo, o problema está em mim, eu tenho que começar a olhar e dizer, tá, o que, que eu estou fazendo de bom? O que, que eu estou fazendo de ruim? O que eu estou fazendo mais ou menos? E a gente vai fazendo melhor aquilo que a gente está fazendo bom e melhorando aquilo que a gente está fazendo ruim ou mais ou menos. Ou seja, a gente vai melhorando e é assim que o mercado vai subindo. Porque se você achar que o mercado só vai piorar. A cada ano que passa, o mercado fica mais concorrido, né? Então, primeira coisa, tá? O problema, ele está em ambas as coisas. Está no seu cliente, né? E também está em você. Por quê? Porque se o problema é seu cliente, é você que está atraindo este cliente, certo? Então não deixa de ser você o problema, porque você está atingindo esse cliente. Sim, sempre terá o cliente que só quer preço. Sim, sempre terá o cliente que vai pedir o preço e vai sumir porque ficou mais caro. Assim como eu posso apostar que você já pediu o preço de alguma coisa e nunca mais retornou. Você já deve ter olhado, nossa, será quanto custa isso aqui? E aí você olha, nossa, não tenho nem perto de dinheiro para isso, e você foi embora. Ou seja, você também já foi esse cliente, e é natural que isso aconteça. Agora a gente tem que entender como a gente tem que fazer para mudar isso. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender quais são as fotos que a gente tem feito, né, e quais as fotos a gente tem divulgado, ou seja, como a gente tem feito a curadoria do nosso trabalho. Então, quando a gente começa a mostrar as mesmas fotos que todo mundo mostra, logo as pessoas entendem que a gente é barato. Por quê? Porque o nosso trabalho não é super diferente. Veja bem, se você encontrar um Uno à venda igual a outros Unos à venda, você sabe mais ou menos o valor daquele carro. Se ele tiver um valor muito mais alto, você vai ver que não faz sentido, que não vale aquilo tudo. Agora, quando você olha para um carro que é todo esportivo, todo diferentão, você já imagina que aquele carro vale mais caro, é mais caro. Você vai pedir lá para ver se o valor que você tem paga aquele carro ou não paga aquele carro. Então, o que eu estou tentando dizer para você é que a primeira coisa é que as pessoas, ao olharem o nosso trabalho, elas imaginam quanto mais ou menos o nosso valor, o nosso trabalho vale. Quando elas entram em contato com a gente passa um orçamento e elas somem, sendo bem sincero, é que elas não acharam que era tão caro. Ou seja, a gente não conseguiu criar desejo na cabeça dessa pessoa. É mais ou menos como, por exemplo, você me acompanha nas aulas gratuitas e quando e você diz, eu quero fazer muito o curso do Kunz. Eu quero fazer muito o curso do Kunz. Quando o Kunz fala o valor, você simplesmente desaparece. Por quê? Porque se isso acontecer, eu não criei desejo suficiente na sua cabeça. Sabe? Eu não criei desejo suficiente na sua cabeça. Agora, quando você sabe o preço, sabe o valor do poder da autoria, e se diz, caraca, é mais barato do que eu imaginava, é porque eu consegui criar desejo na sua cabeça. E, indiferente se o meu curso é bom ou ruim, vai depender muito de como eu crio este desejo. Então, quando você tem que mostrar o seu trabalho, por exemplo, olhando para o seu trabalho aqui, você tem que entender que você deveria mostrar somente o seu diferencial. Então, o que é que a Cláudia tem de diferencial na fotografia? Então, assim, quando eu estou olhando o seu perfil aqui, tem algumas fotos ainda bastante posadas das pessoas olhando para a câmera. Tá tudo bem.
Mas você tem que entender que este tipo de trabalho um pouco mais posado e mais igual a todo mundo, naturalmente atrai clientes que querem o mais barato. Por quê? Para pensar. O cliente sabe que se ele não tem grana para contratar, ele sabe que existem fotógrafos muito bons, mas ele nem entra em contato com aquele cliente, com aquele fotógrafo, porque ele sabe que ele não pode pagar. Então ele vai entrar em contato com clientes que ele acredita que ele é capaz de pagar, porque ele também não quer perder tempo, ficar chamando um monte de gente, igual sabendo que não vai conseguir contratar aquele fotógrafo. Então isso é natural, tá? Dito isso, primeira coisa, a gente tem que mudar o nosso trabalho, e melhorando tecnicamente o nosso trabalho, cuidar o que a gente publica e publicar trabalhos diferentes sempre, tá? Dito tudo isso, quanto mais desejo você criar, naturalmente mais pessoas vão entrar em contato com você. E é normal que algumas delas somem, como é que eu vou falar isso? Sumam. É normal. Então você não faz ideia quantas pessoas eu recebo fotógrafos pedindo informações sobre o poder da autoria e muitos deles não me respondem. Muitos deles não me respondem, sabe? Se eu não respondo a mensagem deles, eles saem falando mal do Kunz, que o Kunz não responde os directs. Mas quando essa pessoa não responde o direct, daí tá tudo bem para ela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que acontece? É normal isso. Quanto mais você vai criando desejo, mais as pessoas vão entrando em contato e algumas pessoas não têm condições de comprar. Isso é natural. Só que você tem que entender qual o cliente você está atraindo. Se você começar a atrair pessoas, só as mesmas pessoas que só querem preço, aí complicou. Porque é sinal que a sua fotografia está atraindo essas pessoas. Agora, quando você vai melhorando o seu trabalho e você vai atraindo as pessoas certas, naturalmente essas pessoas vão entendendo que você é diferenciado e por ser diferenciado tem um valor diferente também, tá? Sempre vai ter o cliente que não vai pagar, que vai achar muito caro, tá tudo bem. Então, eu sempre brinco, você tem que cuidar para focar na regra e não na exceção. O que é isso, gente? Focar na regra é focar em se a cada 10 clientes, quantos deles reclamam de preço? 9? Então essa é a regra. Um reclama de preço? Essa é a exceção. E a gente tem uma mania muito feia, de nós como seres humanos, de focarmos na exceção ao invés da regra. Tá? Então o que acontece? A gente não pode focar na exceção, a gente tem que focar na regra, que é a maioria. Então, se é natural, eu quando passo os meus orçamentos, por exemplo, é natural que não é 100% que feche, até porque se 100% fechar, significa que está muito barato. Tu entende? Então a gente tem que sempre ir equilibrando isso entre regra e exceção, entre regra e exceção. Então a gente sempre tem que focar na regra, na média, no que está certo, e depois focar na exceção. Uou, essa foi mais uma Descunsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descunspicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descunsplicando. Valeu!